tem muito projeto envolvendo inteligência artificial generativa sendo aplicado nas empresas que estão dando errado. Um número divulgado pelo MIT dá em torno de 95% de projetos que não são bem-sucedidos, não têm o retorno esperado. E aqui eu vou te mostrar três principais aspectos, três principais pontos que eu tenho visto dentro das empresas que explicam o porquê que a grande maioria desses projetos dão errado. Então, esse vídeo aqui é para te tranquilizar, para você conseguir aí ter um direcionamento para saber diminuir, para conseguir diminuir o risco de ter projetos mal sucedidos envolvendo aplicação e adoção, implementação de inteligência artificial nas empresas. Então, vou falar aqui os três principais pontos que você tem que ter e tem que investir tempo e até recurso financeiro também para conseguir ser bem sucedido. Então vamos lá, sem mais enrolação, eu vou te ir direto ao ponto aqui, vou começar com o primeiro ponto, que são processos. É muito comum você chegar numa empresa e querer implementar novidades, implementar inteligência artificial, fazer várias integrações ali, jogar o ChatGPT, começar a fazer uso de novas tecnologias e muitas vezes nem existe um processo definido. E na grande maioria dos casos, esse é o grande vilão. Você consegue implementar automações ou usar inteligência artificial ou fazer alguma análise, fazer um relatório, uma apresentação. Muitas vezes você não tem nenhum processo definido. Você está indo só pelo hype, só pela possibilidade de você usar pontualmente uma inteligência artificial, mas ela não faz parte de um processo, ela não está encaixada dentro de um contexto que faça sentido ela entrar em uma parte do processo e ela começar a fazer o que era feito de forma manual e ela faz automática, ou ela incluir e adicionar uma camada mais de análise para ter uma análise mais crítica, ou ela fazer uma determinada checagem de informação. Então, são vários usos possíveis de inteligência artificial que podem fazer sentido dentro de um determinado processo, mas em muitos casos nem existe esse processo. E a inteligência artificial acaba sendo usada pontualmente, de forma isolada, para jogar um documento num ChatGPT, ou no Gemini, ou no Claude, ou no Copilot, para fazer uma pesquisa aleatória, para fazer uma pesquisa específica, para gerar um relatório, para gerar uma apresentação. Isso é mais comum do que parece, mais comum do que você pode imaginar, porque muitas vezes a inteligência artificial está sendo usada dessa forma, de uma maneira pontual e não integrada e conectada, fazendo parte de um processo. Vou te dar um exemplo prático. Hoje você pode, por exemplo, usar a inteligência artificial para conseguir ler um arquivo, uma nota fiscal, por exemplo, ou um boleto de cobrança, e a partir do momento que você identifica aquelas informações dentro de um documento que é padrão, você pode lançar essas informações no sistema de pagamento, por exemplo. Essa é uma automação que eu estou aplicando e desenvolvendo dentro da empresa, que você pode parecer que é simples, mas muitas vezes as empresas não possuem uma automação ou um uso de inteligência artificial. Num caso como esse, que é relativamente simples do ponto de vista de processo, existem aplicações muito mais complexas e muito mais elaboradas do que essa que eu estou falando para vocês, mas ainda assim, nesse exemplo simples, que pode parecer simples, muitas empresas ainda não têm. E o que elas têm é uma pessoa lançando manualmente, abrindo o e-mail, pegando aquele documento que está dentro de um e-mail, que é um documento padrão, pegando aqueles dados de um boleto, pegando aqueles dados de uma nota fiscal e lançando manualmente no sistema financeiro para que seja feito o pagamento de um determinado fornecedor. Veja só que nesse exemplo simples, que o processo é feito de forma manual, pode ser aplicado uma inteligência artificial e fazendo com que aquela etapa não precise mais de uma intervenção humana, que possa ser feito usando inteligência artificial e automatizando o processo. Só que para isso foi identificado que o processo é feito daquela forma. Então, uma vez que você identifica que o processo segue uma tarefa, né, segue uma linha ali de raciocínio, ou seja, chega uma fatura no e-mail, alguém tem que pegar essa informação e lançar dentro do sistema financeiro. Então, já que tem esses passos definidos, você consegue, de forma mais adequada, eficiente e eficaz, aplicar uma inteligência artificial naquela etapa do processo ali. Ou seja, ter processos definidos, ter processos mapeados e identificados é um primeiro passo importante para você conseguir fazer uma boa aplicação, uma boa implementação da inteligência artificial.
Um segundo pilar super importante são pessoas. Você precisa ter pessoas que saibam aplicar e implementar a inteligência artificial. Inteligência artificial generativa, na grande maioria dos casos. A gente pode ter o uso também de inteligência artificial preditiva, que são aquelas que usam um volume significante de dados para conseguir estimar e prever a probabilidade de um determinado resultado no futuro, que é a inteligência artificial preditiva. Mas para isso, para que a gente consiga usar esse tipo de inteligência artificial, a gente precisa de pessoas com uma expertise ainda mais específica, mais qualificadas para lidar com a IA preditiva. Quando a gente está falando sobre a IA generativa, são os usos que a gente tem visto com mais frequência nos últimos meses de ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, enfim, onde você tem ferramentas que você usa essas ferramentas para conseguir gerar conteúdo, gerar um texto, gerar uma imagem, gerar áudio, gerar vídeo, transcrever, enfim, para inúmeras possibilidades. Então você precisa de pessoas capacitadas para conseguir operar essas diferentes tecnologias. E não só operar as tecnologias, mas inclusive com conhecimento de processo, com conhecimento de negócio. Porque muitas vezes não basta só ter o conhecimento técnico. O conhecimento técnico precisa estar alinhado com o conhecimento de negócio, conhecimento de processos, até pelo motivo inicial que eu falei, né? Ter um bom processo ali estruturado para que você consiga fazer, para que você tenha pessoas que consigam unir tanto o conhecimento técnico quanto o conhecimento de negócio para conseguir fazer bom uso e aplicar a inteligência artificial de uma maneira eficiente. E antes de eu compartilhar aqui o terceiro pilar para um bom uso da inteligência artificial, para você minimizar o risco de se entrar nessa faixa aí dos 95% de empresas ou de projetos mal sucedidos, conforme divulgado em relatório do MIT, eu queria te fazer um convite aqui para você seguir o canal, para você curtir, se você ainda não segue o canal, para você seguir. Se você está gostando desse vídeo, deixa aí seu curtir. E se você também quer saber mais novidades sobre inteligência artificial, eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo para você entrar no grupo do WhatsApp e acompanhar novidades relacionadas ao uso de inteligência artificial nas empresas, seja micro, pequena ou média empresa. Por fim, o terceiro pilar para você aumentar as suas chances de ser bem-sucedido em projetos envolvendo inteligência artificial são os dados. A inteligência artificial, ela vive de dados, né? A matéria-prima da inteligência artificial são os dados. Tanto o treinamento dos modelos de inteligência artificial leva em consideração bilhões, trilhões de parâmetros, né? Então são dados que precisam ser alimentados ou precisam alimentar aos modelos para que os modelos consigam ter a sua inteligência artificial, e essa inteligência só é adquirida a partir do treinamento desses modelos. Os treinamentos são baseados em dados, você precisa ter um volume gigantesco de dados para fazer com que esses modelos sejam mais eficientes. E na adoção da inteligência artificial generativa não é diferente. A gente está falando aqui da necessidade de você, quando der o famoso contexto, né, quando você der explicação, informação, para você dar a sua instrução para a inteligência artificial, você precisa ter dados. Então, são planilhas, são textos, são fotos, imagens, vídeos, são informações e dados dados estruturados ou não estruturados que você pode adicionar para a inteligência artificial para fazer com que ela consiga ter maior entendimento do contexto daquilo que você está pedindo para ela, e quanto maior entendimento, mais profundo for o entendimento do contexto que você está dando para ela, melhor vai ser o resultado final, porque vai ser mais objetivo, porque ela vai ter bastante informação, bastante dados ali referente à sua realidade, para que ela consiga dar melhor resposta. Então, se você tem um relatório dos resultados do último trimestre da sua empresa, ou se você tem uma lista de clientes da sua empresa, você joga isso para uma inteligência artificial, a inteligência artificial consegue dar um retorno a partir da realidade que você deu para ela, dos dados da sua empresa. Se você fizer uma consulta num ChatGPT da vida, numa IA pública aberta, pedindo informações sobre a empresa Soma Serviços Digitais, que é a minha empresa, só com base nos dados com que a inteligência artificial foi treinada, ela vai buscar ali, de repente, o site da Soma ou algumas referências públicas da Soma e vai dar uma resposta com base em dados públicos. Quando eu subo os dados da Soma, dados internos, informações mais detalhadas,
que eu tenho dentro do meu dia a dia, informações sobre a operação, informação sobre resultado, clientes, meu CRM, aí a inteligência artificial consegue ser mais precisa, porque ela tem dados específicos sobre a minha empresa. Então, dentro desse tripé, por último, os dados são muito importantes, apesar de estar por último, não está aqui numa ordem de prioridade, né? Então, os 3 principais pilares aí que você precisa investir e trabalhar para conseguir ter melhores resultados e aumentar a sua chance de ser bem-sucedido nos seus projetos envolvendo inteligência artificial são os processos, pessoas e dados. Acompanha aí e guarda essa dica porque ela é muito importante, porque eu tenho visto com frequência pessoas quererem, né, para pessoas, empresas que querem ter um bom resultado com inteligência artificial, mas não estão trabalhando a fundação, não estão trabalhando esse tripé básico aí, esse tripé fundamental para conseguir fazer com que os projetos sejam bem-sucedidos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir. Se você quiser saber mais novidades aqui, acompanhe o canal. E se você quiser acompanhar no dia a dia mais informações sobre IA, curte aqui o link que está na descrição para entrar no grupo. Entra aqui, acessa o link que está no grupo, na descrição para entrar no grupo do WhatsApp. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.